Fala aí, rapaziada do meu canal, como vocês estão? Aqui quem fala é o Matheus, eu sou fundador do canal Lenda em Movimento, eu não sei porquê, mas eu gosto de falar fundador. Mas enfim, sem mais delongas, nós vamos para os resultados da Multiplan, já estão aí na tela com vocês. Então, vamos pegar aqui o nosso negocinho de desenhar e vamos destrinchar todos os resultados de todos os resultados do trimestre das ações que nós acompanhamos, vocês bem sabem disso. E Multiplan é uma das empresas que nós acompanhamos. É uma empresa que eu ainda não tenho em carteira, mas é uma empresa que eu pretendo ter muito em breve, porque essa é uma das empresas mais excelentes da bolsa brasileira, tá? Então aqui eles trazem uma visão geral, eles trazem aqui que eles estão crescendo a um ritmo de 2 dígitos há muito tempo, desde 2007, via IPO, o crescimento composto aqui de 2 dígitos em todos os indicadores operacionais deles. Vendas nos shoppings, receita bruta, o NOI, o EBITDA, fluxo de caixa operacional e o lucro líquido, especialmente para o lucro líquido crescendo aqui 25%, valor muito expressivo de crescimento composto, né. E aí você vê aqui com os gráficos, né, você vê que a pandemia, né, então não tem jeito, crescer em todo o período, né, mas 26 bilhões em vendas, quando era 4 bilhões aqui em 2007, 3 bilhões de receita bruta, o EBITDA acompanhando com bom crescimento também no composto e o lucro líquido com 1 bilhão e 300, recorde histórico da companhia, né, e fluxo de caixa, operacional também com recorde. Então, aí vem a mensagem da companhia, uma mensagem muito tranquila, né, a gente vai ler essa mensagem ao longo da apresentação, tá. Então, é, eles explicam aqui os indicadores, né? Então, no operacional de vendas, eles cresceram 7% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Same Stores Range, né? Então, aqui não é Same Store Sales, é Same Store Range real de 2,7% a mais. E a inadimplência baixando, né? Negativo. Então, a galera paga o aluguel em dia aí. Então, são bons credores que a Multiplan tem. Financeiro aqui, o lucro líquido cresceu 61%, número forte. Nós vamos ver da onde saiu todo esse crescimento aqui. Fluxo de caixa operacional, empresa que gera muito caixa, né, muito boa. Margem NOI de 96%. Um CAPEX que não é tão expressivo, a empresa já teve CAPEX maiores, inclusive no ano passado teve um CAPEX maior, mas ela também explica um pouco do porquê. Juros sobre capital próprio, 550 milhões, 1,12 por ação, tá? Então, valor aí bem expressivo. Aprovou em junho, né? Eu não sei qual é a data ex, mas já deve ter passado, né? Se foi aprovado em junho. Então, crescimento composto do lucro por ação de 26% em 5 anos. Então, aqui está uma empresa que divulga os seus resultados e ela mostra muitos dados, tá? Muitos dados sobre como ela retorna para o acionista, isso aqui é maravilhoso para quem gosta de tudo isso. Então, e aí vem o Super App Multi, né? Então eles têm aqui 10 milhões de downloads acumulados, mais 16% de sessões e 67% dos benefícios resgatados. Eu gosto muito desse lance eh, de recorrência, de fidelidade, tá? Eu sou muito fã. Se eu tivesse um Multiplan mais perto da minha casa, com certeza eu estaria dando preferência para Multiplan, porque eles têm aí esse benefício do aplicativo e eu gosto bastante. Quem vai aí nos shoppings Multiplan deve saber mais do que eu sobre isso. Daí eu não vou entrar muito nos textos, né, mas aí eles falam um pouquinho da inadimplência, como ela tem evoluído ao longo do tempo, né, muito bom. E aí a margem NOI também, sem falar, né, sempre acima de 90%, não tem nem o que falar sobre uma margem tão expressiva assim. Então, eles começam falando das expansões, então eles falam de uma expansão que está acontecendo lá no BH Shopping e tem uma expansão acontecendo lá no Morumbi Shopping. Então, essas expansões estão fazendo com que as receitas cresçam, né, especialmente lá no Morumbi Shopping, que parece que está acabando, né, a expansão. E o Barra Shopping, construção de expansão, né, e o Parque Shopping também com construção. Então, apesar de ser um capex menor, eles estão focando muito em expansão e muito em revitalização. Isso tem trago muito resultado para a companhia, tá? Então, e aí não tem CAPEX, mas aí eles pegam isso e transformam em juros sobre capital próprio, tá? Então é boa notícia para o acionista. 280 milhões distribuídos no primeiro semestre de 26, em relação ao ano passado era 230 milhões, então um aumento de 21%. Então essa é uma notícia boa, né?
1,12 por ação é muita coisa, né, muito bom. E aí nós viemos aqui com a demonstração, né, o DRE, famoso DRE. Então, você começa vendo aqui as receitas brutas, né. Então você vê que a receita de locação cresceu 3%, não é uma receita que cresce de forma relevante, é isso mesmo, receita de locação, né, ainda mais no segundo trimestre, não é uma receita que vai vir relevante, mas serviços muito forte com 19%. Seção de direitos teve aqui um aumento expressivo também, mas a receita de estacionamento conseguiu segurar bastante também, com 17% de crescimento. E aí, você vê que a venda de imóveis caindo 77% e por isso nós temos aqui esse decréscimo nos, de 13% na receita bruta, mas teve um tributo sobre receita aqui de 208 milhões nesse segundo trimestre que contribui para a receita líquida crescer. Então, você tem uma receita líquida crescendo 22%, que é muito por causa dos tributos sobre receita, tá? Mas tem aqui receita de serviço contribuindo, também tem receita de estacionamento, que certamente ajuda. E além disso, a queda, né? A queda na receita de imóveis, né? Na venda de imóveis. Então, esse é um trimestre onde ela não veio tão imobiliária assim quanto o Asvide sempre fala, né? E nós passamos aqui para as despesas, né, despesas da sede crescendo um pouco, remuneração baseada em ações também crescendo um pouco, eles estão aí, né, dando, contrapartida para os diretores que estão levando a companhia para um patamar muito excelente, né. E aí despesas de propriedade cai também, mais que justo, né. Não, tem aqui uns despesas de projetos para locação e para venda crescendo também, que é natural para uma empresa que está se tornando cada vez mais, de imóveis, né, além de shoppings. Mas o custo de imóveis vendidos decresce aí 83%, em linha com a queda da venda de imóveis lá em cima, tá? Então, o EBITDA cresce 52%, um número muito astronômico. A receita cresce um pouquinho, né? E a despesa se mantém estável. Então, isso contribui aqui. Significa que eles fizeram algumas amortizações lá na dívida, né? Então, eles tiveram um pouquinho mais de receita também. E aí, o lucro antes do imposto vem mais 84% e no lucro líquido aqui no trimestre, 61% de variação, 427 milhões de reais, enquanto no trimestre já veio em quase 800 milhões, né? Crescimento de 49%. Então, sem o que falar, tá? Empresa com números excelentes, não tem o que falar. Empresa, eu vou tentar fazer, assim, a Multiplan, eu nem reclamo de ter só o release, tá? O release ele é enorme, 63 páginas, mas eu faço questão de passar um por um, porque eu saio dessa call aprendendo mais sobre o Multiplan e o material deles é muito bom, então não tem o que reclamar aqui, tá? Aí vem os indicadores operacionais aqui, né? Então você vê aqui que a margem de FFO deles foi muito forte também, o fluxo de caixa operacional de 515 milhões, muito bom. E aí nós vemos aqui com os indicadores operacionais, né? Então, eles falam aqui sobre o Morumbi Shopping, que depois da expansão, né? Olha só o quanto cresce, 25%. Então é o CAPEX que, apesar de ter um CAPEX um pouco, digamos assim, elevado, e é uma empresa que está com uma dívida também um pouco mais elevada, devido a diversos investimentos que eles têm feito, é um dinheiro que retorna muito rápido, né? Então, você vem aqui com 971 milhões de vendas lá no Morumbi Shopping no segundo trimestre, é muito relevante, né? Então, as vendas trimestrais lojistas crescendo 7%. Então, quem é lojista da Multiplan deve ser muito feliz, né? Se o cara não consegue crescer venda com o volume de gente que entra no shopping por aí vai, ele pode desistir, né? Mas aí eles fazem expansão em outros, no Parque Shopping Maceió, no Village Mall, eh, impulsionando o crescimento de vendas, né. Então, você vê aqui ó, pré-expansão, né, pós-expansão muito forte, tanto no semestre quanto no trimestre, sem o que falar. Então são investimentos que a empresa vai fazendo que retorna para ela muito rápido, e praticamente a venda dos lojistas crescendo em quase todos os shoppings, exceto aqui no Barra Shopping Sul, né, parece, é só nele que não cresceu, crescimento consolidado aqui de 7,5%. Bom, aí vem o estudo de caso, né, eles fazem um estudo de caso porque nós tivemos Copa do Mundo, né, recentemente, e essa Copa, ela atrapalha um pouco o funcionamento do shopping, porque
você tem que liberar os caras para assistir o jogo do Brasil, né. Então, eles fazem um estudo de caso falando que as vendas não foram tão boas, né. Você tem aqui, eh você tem aqui o Copa do Mundo versus vendas, né. Então a Copa do Mundo começou aqui no dia 11 de junho, mas você vê que existe aqui patamares bem fortes de vendas quando não é jogo do Brasil. Acho que é um pouco normal, né, porque você tem aí, volume de trânsito um pouco maior, enfim, não dá para falar, assim, que o jogo do Brasil atrapalhou tanto assim a empresa, já que foram jogos no segundo trimestre ainda, né, então por isso que ela está trazendo esse estudo de caso, porque o shopping fica aberto menos, né, então não tem muito o que dizer, né, um estudo bem interessante aqui, mas não diz muita coisa sobre a operação, né, não atrapalhou a operação, ao longo do tempo. E aí vem as vendas nas mesmas lojas, né, esse sim aí é o same store sales, né, alguns aí sofrendo um pouco, né, mas no total same store sales de 4,43, crescimento tanto no satélite quanto na âncora, né. Então a expansão aí tem impulsionado todo o shopping com com a venda nas mesmas lojas, né, então sem o que falar também, tá. Aí a taxa de ocupação com o maior patamar da história, 96,2% de ocupação. E aí as trocas de lojas, né, que é o famoso turnover, é um indicador que mostra aí o quanto as lojas têm ou expandido ou ocupado outros lugares, trocado de lugar, né. Então, o efeito turnover aí de 1,3% no trimestre, né. E aí quem mais troca é serviços vestuário, né, ou quem mais expande, né. Então você vê aqui que a área bruta de locação é mais composta por satélite, né, mas é bem equilibrado até. E aí você vê aqui que o shopping tem todos os shoppings têm diversas fontes de receita no que tange a loja, né, e você pode fazer aí várias coisas quando você vai no shopping, né. "Ah, eu quero comprar algo para me vestir, eu quero me alimentar, eu quero comprar artigo diverso, quero ter um serviço", né. Então, todo mundo aí com um crescimento na área bruta de locação. E aí o custo de ocupação, né, então, eles fazem aqui a abertura, eles cobram aluguel como uma porcentagem das vendas e tem um encargo como porcentagem das vendas, né. Então, é um contrato até meio que justo, tem além do fixo a ideia de cobrar em cima das vendas, né, então quanto mais você vende, mais você paga um pouco de aluguel, mas é bem justo, né, porque você faz evento, traz gente para o shopping e isso vai impulsionar as vendas, né. Então, com muita saúde também, aí eles explicam um pouco da receita bruta, que ela varia. Aqui você consegue ver nesse gráfico muito melhor, né, como o aluguel, o estacionamento e os serviços contribuiu bastante aqui para esse crescimento, né, mas a venda de imóveis que veio aqui com esse decréscimo, forte na queda de receita, né, então a receita bruta veio um pouquinho menor, muito por causa de não ter venda de imóveis nesse segundo trimestre, tá. Então ela ganha mais dinheiro na alocação, é muito concentrado, mas ela tem diversificado bastante, tá. Então chama muita atenção os serviços aqui que se você for olhar em gráficos para trás, serviços era pequeno e, tem cada vez mais crescendo, tem cada vez mais crescido, né, então tem sido bem positivo e venda de imóveis aqui representando 5,9% já da companhia. Então as receitas de locação, né, então nada demais aqui, receita de locação crescendo 3%, é como eu falei. Segundo trimestre não tem muito o que crescer aqui, né, é mais fazer uma manutenção, mas, eh, você consegue ver que tem crescido ao longo do tempo, né, ótimo. E aí as receitas de locação abertas por cada shopping, né, então se você quiser dar uma olhada mais no detalhe, né, quiser olhar o shopping que tem aí na sua cidade ou perto de você, você consegue dar uma olhada aqui em como eles estão performando em relação à receita de locação. Então, eh, o aluguel nas mesmas lojas também, o same store rent, né, aqui sim, aí 2,7%, né, aí o efeito de reajuste do IGP lá, né, reflete aí os reajustes da inflação, natural, tranquilo também. Aqui as receitas de estacionamento 17% é muito forte, né, eh, eles assim, não tem muita explicação, é só muito tráfego mesmo no shopping,
E a receita de serviço também é muito forte, né. Então, eles falam aqui de taxa de corretagem, eh expansões inauguradas também, então tem tem coisa aí 19%, né, muito forte o crescimento. Antes era 42, agora 51 milhões. É, a despesa de propriedade cai, porque não tem muita venda, né, então natural, não precisava nem te explicar isso aqui, mas eles gostam tanto de deixar no detalhe, é tão mastigado esse release aqui, que eu recomendo que você abra e você tome suas próprias conclusões. É um release muito bom de se acompanhar, tá. Tem release aí que você dá até sono, você fala assim: "Nossa, o que que eu tô fazendo da minha vida?". Mas esse release aqui ele é perfeito, né, maravilhoso. Aí vem as despesas gerais e administrativas e a remuneração baseada em ações. Então, bom, 3% a mais de despesa geral administrativa. A empresa até poderia controlar um pouquinho mais, mas existe aqui um aumento impulsionado por causa de contingência trabalhista, não recorrente, e tem uma despesa com dissídio, né? Então, tem aí a questão de aumentar um pouco o salário da galera, né? Todo ano tem isso, então isso acontece no segundo trimestre, e aí tem esse impacto um pouco mais alto aqui em despesa geral administrativa. Lembrando que aqui, ó, você vê que o patamar em relação à receita tem caído, né? Então, antes era 10% aqui em 22, agora já é 6,9%. Então, apesar de você ver esse aumento de 13%, você fica tranquilo que você fala assim, em relação à receita, a receita no caso aqui líquida, a gente está com um índice muito tranquilo, gasta muito pouco com receita, com despesa geral administrativa, não tem muito nem o que falar. E aqui a remuneração baseada em ações, então é o que eu tenho falado, né, eles têm feitos feito muitos investimentos com relação à sua diretoria, né, então, eles estão aí fazendo, um plano aí, né, encerramento de planos anteriores aí, então imagino que esse número deve cair nos próximos trimestres, mas nada demais também. Tem que remunerar mesmo esses caras com ações, porque eles estão fazendo um trabalho excelente. E aí nós vemos aqui com Golden Lake, né, então Golden Lake já tem aí muitas unidades vendidas, né. Esse é um empreendimento muito completo lá em Porto Alegre, né. Você consegue ver a foto aqui, é muito interessante, né. Numa avenida grande, movimentada, um espaço enorme, tem até uma área verde aqui. Então, o Lake Eyre está sendo construído e tem outros empreendimentos sendo construídos lá perto do Golden Lake, né, pelo que eu entendi é isso. E aí já tem algumas coisas que estão prontas, né, aí tem a área de fazer uma academia, uma área que parece de escritório, né, alguma coisa assim, uma área ampla, grande, né, bem bonito. E o EBITDA avança 52%, sem o que falar, tá, a margem EBITDA continua muito forte, não tem não tem muito segredo nisso, né, então, impulsionado aí pelo crédito tributário também, tá, tem que lembrar do crédito tributário aí que teve uma participação significativa nesse trimestre, tá. Mas mesmo assim, eh, teria tido um crescimento bem modesto, né, por causa dos crescimentos lá em serviços e tudo mais, mas teve esse crédito tributário aí e levou a companhia aí com uma margem altíssima de EBITDA, então não se engane com essa margem EBITDA aqui tão forte, tá. É, é uma margem EBITDA já é uma margem EBITDA muito forte, né. É uma margem EBITDA muito é muito fora do patamar, né, é muito absurdo essa margem EBITDA, mas não se engane aqui com níveis de 80, 90%, isso não é sempre não. Aí os resultados financeiros, eles explicam que eles têm aí um menor custo da dívida acontecendo, né, eles têm um cronograma longo de amortização dessa dívida, e esse custo médio da dívida gira aí em torno dos 15% ao ano, né, tá bem legal aí em relação à Selic do ano, né, então tá um pouco acima, a empresa consegue tomar dívida sem gastar mais do que a Selic. E aí, você olha aqui a despesa financeira e o índice de cobertura, você fala assim: "Nossa Deus, a empresa está muito endividada". Mas quando você olha pro EBITDA, né, você vê que eles conseguiram fazer uma amortização aqui, e agora a dívida está em 1,93 o EBITDA, que é bem saudável, tá. Assim, para os investimentos que a empresa tem feito, né, até poderia falar assim: "Não, eu não vou pagar dividendo e vou amortizar mais ainda a dívida", mas isso isso não agrada muitos acionistas por aí, né, então eles escolhem pagar aqui, conseguem amortizar aqui, né, e segue a vida, né, tudo certo aqui também, nada demais, tá.
Então, dívida bruta em 5 bilhões, né, e a dívida líquida sobre em posição de caixa tem 500 milhões. Na verdade, aqui, né, junho de junho de 30, isso mesmo. Aí consumiu um pouco de caixa, porque teve essa questão com a amortização, o pagamento, o CAPEX, o, eh, e teve também o pagamento de juros sobre capital próprio, que eles já provisionaram, né, então por isso esse caixa é um pouco menor aqui, a posição de caixa, né, eles consumiram um pouco de caixa, e aí a dívida líquida ficou em 4,5 bilhões, não mudou muito, mas se você olha aqui a dívida líquida pelo EBITDA, que cresceu muito esse trimestre, aí o indicador ele cai, né. Mas ainda assim, mesmo se ficasse nos mesmos 2 aqui, ia estar num patamar muito tranquilo. Aí o fluxo de caixa operacional, né, muito bom, sem o que falar, a conversão de caixa muito alta, né, beleza. Aí o FFO por ação, achei esse número espetacular, né, crescimento de 20% ao ano, era 1,58, agora é 3,36 por ação, então não tenho o que falar, tá, a empresa é muito fora da curva mesmo. E aí o lucro líquido, né, aí que é o terceiro maior lucro da história e recorde em 12 meses, 427 milhões de lucro líquido, claro, muito impulsionado pela questão do crédito tributário, tá. Mas não pode ignorar isso, é uma coisa que aconteceu com a companhia no segundo trimestre e a empresa teve aqui esse crescimento expressivo de 61% no lucro líquido. E aí o lucro por ação salta, né, 87 centavos de lucro por ação, muito forte, crescimento de 31% ao ano. Então, ah, o lucro líquido aqui nos 12 meses alcançando 1,3 bilhão, né, margem líquida de 43%, então é uma empresa que estoura de ganhar dinheiro, impressionante, né, como uma companhia que ganha dinheiro com muita facilidade, né. ROI acima de 20, né, o ROI é muito expressivo aqui, crescendo trimestre, deixa eu ver aqui em relação ao trimestre do ano passado, decresceu um pouquinho, mas é acima da Selic sempre, não tem o que falar, é uma empresa que consegue retornar acima da taxa básica de juros, então aí isso aqui justifica, né. É aquela coisa, né, eu quero empreender ou eu jogo meu dinheiro na Selic? Bom, se você se você é dono da Multiplan, você fala assim: "Não, eu vou empreender, eu jogo 20% aqui de retorno anual, né, enquanto a Selic só me pagaria 15, então eu estou ganhando mais 5% aqui e às vezes eu ganho mais 7, mais 8% ao ano, né, então muito tranquilo aqui, mesmo em um ambiente de juros elevados, a Multiplan consegue gerar muito valor aos acionistas, né. Isso aqui é muito fato, né. Aí aqui você olha o histórico, né, a remuneração por ação era 5 centavos lá em 2008 e agora são 1,12. Então, o cara que é acionista da Multiplan há algum tempo é um cara muito feliz, com toda certeza, porque além de eles remunerarem com dividendos, eles também fazem aí a distribuição de juros sobre capital próprio. É mais juros sobre capital próprio, né. Eu acho que é uma estratégia para conseguir angariar aí, descontos com impostos. Mas eles também fazem uma recompra de ações algumas vezes, né, então é um valor aqui astronômico, crescimento de 20% ao ano, né, muito bom aqui na remuneração. Aqui aí vem as coisas que eles estão, eles batem muito na tecla que eles vão continuar fazendo aí as expansões do Golden Lake. Então eles estão aí com o Lake Vitória, tem o Golden Lake, tem o Lake Eyre, né. Então eles estão aí seguindo nas expansões e no crescimento dos projetos, né. Eles têm alguns projetos aí sendo construídos, pelo que parece eles primeiro fazem um projeto de como eles podem crescer e, depois eles botam CAPEX nisso tudo, né. Então, aqui o Parque Shopping já está com expansão em construção, né. Então aí você consegue ver as obras, né, com as fotos, né, mas aí você vê que outros projetos em andamento, que é esse, o Barra Shopping, o Golden Lake com construção, né, do Lake Eyre. E aí eles entram muito, eu não tinha visto isso aqui em nenhum, acho que nenhum desses releases passados, tá. Eles abrem muito as expansões, os estudos, né, eles fazem alguns estudos para entender sobre a viabilidade de onde eles vão colocar o dinheiro dos próximos CAPEX, né. Então, aqui eles estão vendo a viabilidade de uma expansão lá no Village Mall,
Aqui tem algumas fotos com certeza geradas por IA, né, mas a gente consegue ver que seria bem interessante, né. Você abre a área bruta de locação, você atrai mais lojistas, você atrai mais clientes, todo mundo sai ganhando, né. É aquela coisa de sempre. Aí tem aqui o multiuso do Village Mall, então você vai construir aqui 2 torres comerciais para conseguir movimentar o shopping em torno, né. Então, coisas do futuro aí para Multiplan, né, as expansões do Parque Shopping São Caetano, né, também estão com estudos em andamento, aqui as imagens, né. Aqui o Jundiaí Shopping e o BH Shopping já estão também com estudos em andamento. Ah, e aí o Lake Baikal a ser lançado no segundo semestre de 26, né, pré-lançamento da terceira fase do Golden Lake, né. Então, provavelmente vai começar a entrar aí mais receita de venda de imóvel, né. E aí o Capex, mesmo o Capex estando num menor patamar, né, você consegue ver que no ano passado investiu 246 milhões, principalmente nas expansões, né, mas continua expandindo muito ainda. Então, 129 milhões aqui de Capex no trimestre, e aí por isso que, por causa do decréscimo, eles escolhem, eh, pagar um pouco mais de juros sobre o capital próprio para acionista, né, e tudo mais. Então, a empresa segue aí com uma posição muito confortável de Capex, muito tranquilo, outros projetos. Aí tem aquela história toda do banco de terrenos, tem aí muitos shoppings com terrenos e área privativa para venda disponíveis, né, para investir, só esperando investimento, para adicionar área computável adicional, para adicionar área bruta de locação, né, enfim, a empresa tem aqui um banco de terrenos muito interessante, né. Aí eles até fazem uma análise aqui das propriedades para investimento, né, pode ser até muito discutível isso, mas segundo eles o valor justo por ação deveria ser R$ 67 e a empresa está cotada em R$ 29. Então, é uma empresa super subavaliada segundo eles, a empresa deveria valer 33 e ela vale 19 no EV, né, e 15 que ela tem valor de mercado, então para eles a empresa está super descontada, né. Ah, e aí eles mostram que eles têm aqui um valor justo por propriedade, para investimento, né, e por aí vai. Não vou entrar muito nessa premissa aqui, mas fato é que a empresa cresceu 7% em relação ao ano passado, né, agora vale 15 bilhões, ano passado era 14, e tem aqui a evolução do volume médio, né, de ações negociadas. Não é uma empresa tão líquida assim, tá? Mas é uma empresa que dá para entrar com tranquilidade no volume médio diário de negociações, né, não tem muito com o que se preocupar. Aí aqui vem a Multi da B3, eles encerram com um pouquinho mais de ação em circulação no trimestre, mas nada demais também, nada mudou demais aqui, muito tranquilo. A estrutura acionária também não vai mudar, então a gente vai passar. E vem a inovação digital, né, que é aquela questão com o aplicativo. Eles tiveram muitas sessões no aplicativo, mais crescimento de sessões nesse segundo trimestre. Tem aí a questão com o programa de relacionamento, você consegue ver aqui que tem um standzinho, né. Isso aqui eu achei muito legal, ó. Você consegue pegar um copo, consegue pegar lá a pipoca, né, você vai assistir lá um cinema, resgata lá seu benefício e seja feliz, né. Então, a galera tá aí resgatando seus benefícios, então a galera tá aí, com muita relevância nessa questão da inovação digital. Aí eles colocam aqui os lojistas para acessar informações dos seus clientes, aí eles ganham escala com inteligência artificial, né, e por aí vai. Então, nada nada de novo sob o sol na Multiplan. A Multiplan tá inovando, né, fazendo programa de fidelidade para a galera voltar. E aí tem aqui esse ISG, né, é uma coisa muito que a gente acompanha, mas é bem legal. Free float forte, conselho de administração bem participativo. Eles têm aqui a questão com 100% de shopping de gestão adequada de resíduos, né, porque deve gerar muito lixo, principalmente na parte de alimentação e por aí vai. Essas coisas que vocês podem ver com detalhes depois. Aí vem aqui, nossa, isso aqui é muito legal, ó, Teatro Multiplan, Maratona Internacional de Porto Alegre, né, Copa Village Mall, os caras têm uma copa de hipismo lá no Village Mall Cup, muito legal, né. Lançaram um programa de estágio, né, quiser trabalhar aí, tá iniciando,
faz lá um estágio com os caras, deve ser muito legal trabalhar para eles. E aí, altos prêmios de reconhecimento, melhor de São Paulo em serviço, no Morumbi Shopping. E aí nós terminamos aqui a nossa análise do press release. Aí, ó, 30 minutos, hein? Geralmente demora 1 hora. Falei bem rapidinho, porque não tem nada de novo sobre o Sol. Multiplan com um resultado excelente, tá? Então, estados de atuação ainda muito limitados, né? Se for olhar para o Brasil inteiro. Então, com certeza tem espaço para crescer aqui no Mato Grosso, por exemplo, aqui onde o Grupo Mateus é forte, no Nordeste, né? Tem, com certeza tem mais espaço para ver aí crescimento. Então, é uma empresa que é pouco concentrada, possui poucos shoppings e consegue vender tanto, né? Impressionante como é uma empresa que gera tanto valor com tão poucos ativos, né? Aí vem aqui os despesas operacionais aqui, eu não vou olhar no detalhe isso que a gente já viu isso lá atrás. Não acho que a gente precise fazer algo nesse sentido, né? E aí, olha só o preço médio, né? Era 25 lá no passado, né? Agora já tá 30. O preço de fechamento era 29 e no passado era 27, né? Enfim, não cresceu tanto assim, mas o valor de mercado foi para 15 bilhões com essa diferencinha de preço, né? Aqui ó, as áreas brutas de locação, né? Aí o BP. E eu acho que chegamos ao fim, tá? Então, esse é o resultado de Multiplan. Vamos lá então para a tabela do Fundamentei. Já abri aqui, eu vou renovar minha nota 5, com toda certeza. Aqui, ó, o indicador tá até legal, ó, tá 8,2 agora. Tá beleza, então é uma empresa bem líquida mesmo, bem tranquila. Vamos ver aqui se a IA já soltou os resultados. Vamos ver o que, que eles falam aqui sobre. Tem muita liquidez sim, bem tranquilo aqui. Então você vê aqui que no máximo, né, uma empresa que retornou 9% ao ano, né? Mas tem que lembrar que é uma empresa que andou muito de lado, né? Não é uma empresa tão reconhecida assim pelo mercado, tá? Tem que falar isso daqui. Acho que chegou a valer 35, né? Então, enfim. A cotação por lucro é uma empresa que está num valor muito justo agora, tá? Assim, um valor muito ok. Quem quiser aportar, essa é a hora, R$ 27, praticamente, né? Tá um valor muito justinho, né? Se for olhar aqui para a cotação pelo lucro, tá? Aqui eu não faço muito valuation, não. Eu não gosto dessas ideias. Eu gosto de comprar ação, trabalhar, comprar ação. O meu negócio é esse. Se for olhar aqui no retorno histórico, né? 3% em um ano, 66% em 10 anos. Anualizado é pouco, né? Se for olhar. Mas certamente existe aqui mais espaço, né? A empresa anda muito de lado há algum tempo, né? Que eles colocaram isso aqui, é bem interessante. Eu vi o cara perguntando outro dia isso daí, né? Então vamos olhar aqui no comparativo. Oh, não quis isso aqui não. Vamos olhar aqui no comparativo do trimestre, tá? Só o ano passado e esse ano, tá? 5 balanços aqui. Então, ó, a receita foi maior, já sabemos por quê. Foi um crédito tributário, tá? O EBITDA também veio bem maior, margem EBITDA muito grande. Quase não tem depreciação e amortização. Lucro bruto vem maior. O resultado financeiro vem maior porque eles acabam fazendo uma amortização e o caixa gera um pouquinho mais, apesar de manter a mesma dívida praticamente. Tem muita diferença da dívida. Aí paga um pouquinho até mais de imposto. O lucro líquido vem com margem líquida de 50%. É uma margem líquida que, de fato, é uma margem líquida que varia muito por causa dessas questões sazonais de trimestre mesmo. E até mesmo porque às vezes vende um imóvel, às vezes não. Aí às vezes vem um quarto trimestre, que se sabe que vende muito, e enfim. A empresa que tem aí disponibilidade de caixa 500 milhões, como a gente viu lá na apresentação. Até que os dados batem muito certinho aqui. Gerou um fluxo de caixa operacional de 262 milhões e fluxo de caixa livre de 148 milhões, pagando um pouquinho mais de dividendo agora nesse trimestre, 106 milhões. Então, sem nada demais aqui, tá? A empresa com um crescimento muito expressivo se você for comparar o trimestre, né? Então, resultado excelente da companhia. Vamos ver o que a IA fala aqui. Então, same store range, né? Estacionamento e serviço com muito crescimento. A receita bruta contábil cedeu, né? Por causa da venda de imóveis, efetuou uma baixa de comparação alta, né? Isso mesmo. O EBITDA cresceu, né? É isso mesmo.
O resultado financeiro líquido encerrou o segundo trimestre com a despesa líquida de 125 milhões, veio melhorando, né, isso é bom. Hã, né, a dívida ainda permanece elevada, né, mas, tem aqui uma queda de custo, né, muito bom. Aí o lucro líquido foi para cima, né, teve um tributário aí pontual do PIS/COFINS, né. É, aí ó, diluição do custo de ocupação de 12%, lucro por ação de 60% de avanço, né, 0,87 centavos de lucro por ação. Aí o FFO muito forte, né, como todas as coisas que nós pontuamos aqui. É isso mesmo, tá. Aí a dívida tá um pouquinho, né, mais alta mesmo, aí a receita bruta despencou, né. Ela não gostou da receita bruta ter despencado, né. Excelente saúde operacional, sim. Hã, a alavancagem caiu. É isso mesmo, não tem muito o que falar, né. Mas é assim, não, pô, a dívida caiu, caiu, 125 milhões, né. Toma um pouquinho aqui mesmo do EBITDA, né, mas, mesma coisa do ano passado, né, veio até menor. Bom, aí ela dá nota 4, né, aí vamos ver o que que o Asvide escreve aqui, né. Tirando as vantagens do céu, nos dias melhores do custo da dívida, mais ou menos isso, né. Aí o João, ele comenta aqui embaixo, ajudado por um recorrente tributário com receita, muita venda de imóveis quanto ao que eles têm, baita empresa demais, pelo menos em tese protege o capital em caso de possíveis choques inflacionários. É mais ou menos isso aí, né. Muito bom, a análise do João aí. E nós vamos então para a escrita, né, do nosso comentário. Vamos escrever o nosso comentário aqui clássico do Fundamentei e a gente finaliza o nosso vídeo, beleza? Então, resultado muito tranquilo da Multiplan. Vamos para cima com o nosso resultado. Volta daqui a pouco. Bom, vamos lá então. Vamos para os resultados. Bom, receita bruta com decréscimo, né? Mas calma, o reflexo aqui vem da forte base de comparação que a companhia enfrenta nesse segundo trimestre por causa da venda de imóveis que foi muito expressiva lá no segundo trimestre de 2025. A receita líquida, porém, não vem com decréscimo, porque houve um não recorrente tributário de PIS, COFINS, né, que entrou no resultado e ajudou a empresa nas linhas subsequentes. As despesas gerais e administrativas cresceram cerca de 13%, mas quando se olha para essa linha em relação à receita líquida, né, você enxerga que eles estão cada vez gastando menos ali, trimestre a trimestre, com despesa geral administrativa, apesar de a receita líquida ter crescido tanto, né? Talvez essa diluição foi mais por causa do não recorrente, né, mas é positivo, eles seguem controlando bastante essa despesa geral administrativa, né. E outra coisa aqui é que não tem o custo com imóvel, né, entrando, então com venda de imóvel. Então, é uma linha da empresa que vem muito tranquila, tá. Aí daqui para frente eu nem quis detalhar muito não, porque é mais do mesmo, margem EBITDA crescendo, lucro líquido crescendo, tudo crescendo, por causa do crédito tributário lá no topo. Sobre o negócio, a empresa segue avançando, tem inadimplência negativa, same stores rent bom, crescimento em vendas dos lojistas, utilização gigante do aplicativo com o programa de fidelidade, evento de pismo, evento de corrida, teatro, tudo que você puder imaginar que eles puderem fazer dentro daqueles shoppings para poder vender, eles vão fazer. Os caras são muito bons no que fazem, mano. Nível de Capex abaixo do ano passado, né, mas é bom falar aqui do destaque para o consumo de caixa para amortização de dívida e o pagamento de juros sobre capital próprio de 1,12 por ação, né, anunciado em junho. As expansões seguem a todo vapor, então nós vimos que as expansões geram muito resultado para para a Multiplan, então Morumbi Shopping com crescimento de venda, crescimento aí de receita com locação, e é um investimento que você faz e retorna muito rápido, né, impressionante como a empresa consegue fazer investimentos que são muito pontuais e que geram um valor, imenso para a companhia, né. E aí outro detalhe, né, é que eles estão fazendo aí alguns estudos para continuar fazendo investimentos em outros shoppings com relação a essas expansões, e aí, você sabe, né, impulsiona vendas de lojista, impulsiona a receita,
e o resto é geração de valor para acionista. Então, é é um custo da dívida que acaba pesando um pouco mesmo no trimestre. Por mais que você tenha um não recorrente aqui alto, né, muito foram 200 milhões de não recorrente aqui, mas a empresa consegue alocar muito bem seu capital, é um trimestre muito tranquilo para a companhia, teve aí um impacto, digamos assim, um impacto muito subjetivo, né, da Copa do Mundo. Então, né, você vê que é uma empresa que consegue gerar historicamente valor para o acionista, né, com baita crescimento composto em todas as linhas. Se você olhar para a receita está crescendo, se você olhar para a EBITDA está crescendo, se você olha para o lucro líquido está crescendo, se você olha para o lucro bruto está crescendo, se você olha para o lucro por ação cresce. Impressionante como a empresa gera valor para o seu acionista e não tem muito o que discutir com isso, tá ok? Então, bom, se você me acompanhar até aqui nesse vídeo, eu tenho que te fazer um pedido muito importante. Se inscreve nesse canal, deixa seu comentário sobre o que você pensa de Multiplan. Você tem ela na carteira, se você não tem, o que você achou do resultado do trimestre, como você acha que o mercado vai reagir a esse resultado e não deixa de dar o seu like nesse vídeo. Aperta esse botãozinho aí, esse botão é mágico. O YouTube me ajuda a recomendar esse vídeo para mais pessoas no YouTube, pessoas parecidas com você, pessoas que não são parecidas com você também. E muito obrigado por quem me assiste até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Nós voltamos firmes com muitas análises, principalmente na semana que vem, né? Deixa eu até voltar aqui com a minha tela. Na semana que vem nós temos muitas análises para fazer. Nós temos aqui, vamos olhar aqui, ó. Aqui já está com zoom, né? Vamos tirar esse zoom. Aí 100% tá bom. Aqui, ó, do dia 2 de agosto, que é domingo, até o dia 7, nós temos BB Seguridade já na segunda. Depois nós temos Itaú na terça. Depois nós temos RD Saúde na terça. Depois nós temos TOTS na quarta. Temos Engie na quarta. Temos, deixa eu ver quem mais. Temos Vivara na quarta. Temos Bradesco na quarta. E já tem muito resultado na quarta. Já vai ser triste esse dia. Ou feliz, né? Temos aqui Fleury na quinta, dia 6. E temos também. Tem mais uma, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Temos Porto dia 7 na sexta-feira. Isso mesmo. Eu tinha visto uma na sexta-feira. Então, por que me cortou agora, né? Impressionante, né? Porque eu fui na tela específica, né? Eu tinha que ter vindo aqui, ó. Boa. Agora eu tô certinho para vocês. Então, assim, nós temos muitos resultados para ver, tá? Então, se inscreve nesse canal. Se você acha assim, não vai ter mais vídeo para eu ver, eu só acompanho o Multiplan, engano seu. Porque semana que vem nós temos muitos vídeos para sair. Vamos lá para cima. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E falou. Valeu.